Olá pessoal, eu sou a Gabriela, sou uma das pastoras lá da Igreja Conhecer. Hoje vamos dar início a um projeto piloto Caminhando com Elas. Hoje nós temos aqui convidadas especiais lá da igreja, que é a pastora Renata e a pastora Emily. Sejam bem-vindas, meninas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa caminhada de fé, nossa caminhada com Deus. E agora eu vou pedir para elas estarem se apresentando um pouquinho também, falando um pouquinho da vida delas. Renata? Olá, eu sou Renata, caminho já há algum tempo com essas pessoas maravilhosas, sou pastora também na Igreja Conhecer, e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho dessa caminhada com vocês. Espero que o Senhor Jesus fale ao coração de cada uma de vocês. Oi gente, sou a Emily, já tenho uma caminhada grande aí, né, com Deus, também amo caminhar com essas meninas que estão aqui do meu lado, e espero que hoje seja um dia marcante para todas nós. Então agora a gente vai dar início então às perguntas aqui desse podcast. Eu queria estar passando a palavra para a Emily e queria saber um pouquinho, Emily, como é que iniciou a sua caminhada com Deus? Bom, a minha caminhada com Deus, ela já vem desde berço, né? Desde berço eu conheço a Cristo. Porém, conforme a gente vai caminhando, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, né? A gente vai aprendendo muitas coisas na caminhada. Então, assim, não é porque a gente nasce de berço que a gente sabe tudo. Na verdade, Deus ele vai confrontando o nosso coração também, conforme a gente vai crescendo nele. Eu já sou o contrário, né? A Amy já nasceu no berço cristão. Eu já sou diferente. Eu não nasci num berço cristão, conheci a Deus através de uma outra religião, mas não era feliz. Isso eu tinha uma certeza disso. Eu era adolescente, pré-adolescente, eu já sabia que ali não era o meu lugar, mas eu ia por questão dos meus pais, cultura, crença da família, respeitava, ainda nova, né? Não podia tomar as decisões sozinhas. E no decorrer da minha caminhada, e crescendo, passando pela fase da juventude, eu tomei a decisão de conhecer a Jesus Cristo. Mas não foi uma forma tão, digamos, feliz, né? Que a gente fala, né? Então eu conheci Jesus através de um momento de dor que eu passei. Mas dou glória a Deus por isso, porque foi um propósito. Conheci Jesus ali e a partir daquele momento comecei a caminhar. E a minha vida hoje eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor, porque Deus tem feito tantas coisas maravilhosas. Se eu ficar aqui contando para vocês, nós vamos passar vários dias conversando e dando testemunho. E Renata, houve algum momento aí na tua caminhada que foi algo marcante assim na tua vida, que nessa caminhada com Deus aí? Sempre, quando a gente caminha com o Senhor Jesus, nós sempre somos marcados, né? Independente do momento, da fase, o Senhor sempre marca a gente. Mas houve, no início da minha conversão, era tudo muito recente, e uma das coisas que eu lembro que antes de conhecer a fundo Jesus Cristo, eu lembro que eu falei algo assim que, no casamento dos meus pais, né? Eu disse, se não dá certo, separa, porque eu não tinha uma noção do que é família, do quão importante é a família, né? Aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu aqui na terra, né? Então, depois que eu conheci a Cristo e eu comecei a buscar, comecei a orar, eu entendi a importância da família. E eu digo assim, Deus não faz acepções de pessoas, né? Mas eu, Renata, me sinto privilegiada em relação à minha família, porque foi nesse tempo que toda a minha família conheceu Jesus. Então eu acredito assim que o Senhor, ele me usou como uma fonte ali, né? Como uma coluna, para estar levando Cristo dentro da minha casa, e eles conheceram a Jesus. Eles sabem quem é Cristo hoje, eles sabem isso. Então esse momento foi o que mais me marcou no início da minha conversão. Foi algo assim que eu trago para minha vida. Sabe, que jamais vou esquecer e vou estar passando para minha geração, né, para os meus filhos. Amém. E para ti, Emily, teve assim um momento que marcou a tua história ali, a tua caminhada com Deus? Houve algum momento assim que marcou? Sim, com certeza, né? Embora eu já ter nascido num berço cristão, me fez sim ter uma caminhada forte com Deus. Porque chega um momento da nossa vida que a gente tem que ter atitudes diante do reino também. Aceitar a Jesus é uma delas. Não é porque eu nasci num berço cristão que eu não tenho que aceitar ele, né? Ele veio comigo, sim, ele está comigo sempre, só que há uma atitude minha, né? De ser aceita por ele. Então, teve sim um momento muito forte na caminhada, quando eu passei por um encontro muito forte com Deus, e eu achava que tudo que eu tinha em mim já estava completo, assim, sabe?
E na verdade não, tinha uma lacuna aberta ali ainda, que precisava ser fechada e curada por Deus. Para quem não sabe, né, eu não tenho meu pai terreno, ele se foi quando eu tinha 1 ano de idade, eu nem o conhecia, eu não tenho nenhuma imagem dele assim, certa, sabe, para falar, conheço por fotos apenas. E eu tinha essa lacuna aberta, sabe, de receber um amor paterno, de receber um amor de pai mesmo, de homem. Aquele amor de pai que cuida, que zela, sabe, que protege. Eu tive, sim, meu padrasto, só que ficava, sabe, por quê? Por que Deus levou? Por que aconteceu isso comigo? Por quê? E eram muitos porquês. Então, eu sabia que aquela lacuna estava aberta na minha vida. E realmente, assim, ó, quando eu tive esse encontro real com Deus, Ele me curou e ele se mostrou pai a mim, sabe? Então, hoje eu sei que eu tenho um pai celestial que zela por mim, que zela pelo meu coração, pela minha casa, pela minha família. E, assim, foi muito forte o que eu passei, assim, porque eu recebi uma cura divina. Amém, amém, glória a Deus. E fala um pouquinho pra mim, então, Renata, como é que, o que significa ter uma caminhada com Deus no dia a dia, assim? Bom, ter uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo no dia a dia é você saber quem você é em Cristo. Você ter uma identidade. Porque quando você tem a certeza de quem você é em Cristo, de quem Cristo é na sua vida, independente dos problemas, das situações, né, dos desafios, dos obstáculos que vão aparecer, a sua caminhada ela vai continuar, sabe? Você não vai desistir porque apareceu um problema que aos seus olhos ele é enorme. Então, a sua fé, aquilo que você acredita, os seus valores, os seus princípios, aquilo que o Senhor vem, moldou e transformou e trouxe algo novo na sua vida, ele tem que permanecer. Mas isso só acontece com as pessoas que têm a certeza de quem é em Cristo, de quem Cristo é na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que eu sou filha, herdeira e co-herdeira em Cristo Amém. Jesus. Amém. Né? E nasci para servir, para ajudar, para estar disponível para as outras pessoas. A gente sabe que não é fácil, né? Mas quando existe um coração, eu sempre falo para todos, né? Sempre isso vai ser sempre a minha fala, assim. A questão nossa do ser humano é o coração. Sabe, aonde ali está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? Então, assim, como está o teu coração? Às vezes você não recebe, às vezes você quer, a gente se torna, às vezes, um filho mimado, aí quer desistir, ai, não quero mais, joga pro lado. Nós exortamos os nossos filhos na birra, mal sabendo que nós, às vezes, estamos na birra com o Senhor Jesus, né? Batendo o pé, aquela criança dentro do mercado que bate o pé, eu quero. E nós somos assim muitas vezes com Deus, e a gente cobra dos nossos filhos, mas não olha para dentro de nós, né? Então isso é o coração. Sim. Então o nosso coração ele precisa estar afunilado com Deus, ele precisa estar um coração que vai saber ouvir, independente de dizer hoje vai ser assim, filho, hoje vai ser assado, mas o importante é que a gente se jogue, né? Se lance em fé e deixe o Senhor trabalhar no nosso coração. Amém. Amém. E, Emília, a gente sabe como é difícil, né, ter essa caminhada com Cristo no dia a dia. A gente sabe que tem esses problemas, tem a sociedade, a gente tem a nossa vida particular, né? E pra ti, assim, como é que seria uma caminhada no dia a dia com Deus? Continuar, persistir, ser firme, né? Oração, não é que tem que toda a vida estar com os joelhos dobrados, não. Oração é uma conversa com Deus, né? Então, assim, aonde eu estou orando, às vezes as pessoas acham que eu sou louca porque eu falo sozinha, mas a gente tá orando, a gente tá intercedendo, porque assim, nem tudo acontece da maneira que a gente quer, e nós não podemos ser aquelas crianças birrentas, né, porque a gente já conhece, nós já somos crescidinhas, a gente sabe que a gente não precisa fazer tais coisas, né, pra conseguir algo. Então assim, é oração. Eu acho que a base e a chave de tudo é a oração e a nossa identidade em Deus, cara. A gente precisa saber quem nós somos em Deus, sabe? Saber que a gente foi escolhida, que a gente é cuidada por Ele, a gente é a menina dos olhos dele. Então, assim, oração e identidade em Deus. Legal. E já que a gente falou, né, sobre criança mimada, sobre que nós somos mães, né? Queria que você estivesse falando um pouquinho, então, sobre como é que é ser mãe hoje, uma mãe cristã, e educar os filhos na palavra, né? Podia falar um pouquinho para nós, Rê? Falo. Ser uma mãe, hoje ser mãe, ser cristã, né? Ser filha de Deus e caminhar com o Senhor, Ele trazer a palavra, a gente carrega, eu não vou dizer que é peso ou fardo, mas assim, nós carregamos uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade na seguinte forma, que eu conheço a palavra. Então eu tenho como mãe, né, como conhecedora, filha do Senhor, eu tenho, me sinto na obrigação de passar para o meu filho, e saber o que eu vivi lá fora, antes de Cristo,
né? A minha filha não precisa viver, os meus filhos não vão precisar viver. Então eu tenho, como auxiliadora do meu lar, trazer esse Jesus para dentro da minha casa. Não enfiar a goela abaixo, né? Como a gente vê muitas questões hoje em dia, enfim, acontecendo, porque Jesus não veio para ser enfiado goela abaixo de ninguém, mas Jesus veio para trazer a paz, trazer o amor, trazer a harmonia dentro do lar, porque é o nosso primeiro ministério, é o nosso lar. Nós precisamos cuidar, às vezes a gente cuida tanto das coisas dos outros, né, ou do ministério, enfim, e esquece do principal, que é a família, né, que é o bem mais precioso que o Senhor Jesus nos deu. Então a gente traz esse Jesus para a maternidade. Fácil? Não é, né? Não é, mas se nós estivermos com ele, a gente vai ter sempre a direção, um dia após o outro, sempre orando, né, porque nós precisamos estar buscando essa direção através da oração, e pode ter certeza que o Senhor, ele sempre nos direciona, sempre nos mostra, sempre nos alerta, sempre traz à luz aquilo que precisa ser colocado na luz, né? E assim continuamos a caminhada em Deus, né? Com as nossas crianças. E a gente, né, eu e a Rê somos mães de menina, né? Apesar que tá vindo um meninão aí. Tá. Mas pra ti, Emily, que é mãe de menino, hoje tu vai ter que formar um sacerdote, né? Vai ter que levantar ele para ser o pastor da casa dele. Sim. Como é que é, assim, pra ti estar criando, assim, o teu pequeno? Então, gente, não é fácil, né? Já vou dizer que não é fácil, porém não é difícil, né? Não é algo que, vou perder minha noite de sono. Né? É impossível. Eu acho que quando tu entrega nas mãos de Deus, tu não tem mais que pegar, sabe? Tipo, eu entreguei. Então, eu entreguei toda a minha família nas mãos do Senhor. Então, tudo que acontecer daqui em diante, é claro que a gente vai direcionar, porque os pais é o norte do filho, né? Sim, a gente tá norteando eles, a gente mostra o caminho. Mas, assim, não é algo impossível, a gente pode fazer, sabe? Pode acontecer. Eu acho que ensinar dentro dos princípios bíblicos também é algo, assim, muito importante. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê tantas coisas, sabe? Como a pastora Renata falou, isso pode, aquilo não pode. Gente, é a sua casa, é o seu ministério, você faz da maneira que você quer, diante dos princípios de Deus, né? Se todo mundo conhece os princípios, então assim, só segue, sabe? Então assim, seja firme, não é fácil, gente, não é, porque a criança é um ser humano aprendendo em desenvolvimento, mas não é difícil. Com a ajuda de Deus, né, com os pais alinhados, os dois estão alinhados ali, pai e mãe, a educação do filho vai dar certo. Amém. A gente também, no meio aí, falamos um pouquinho sobre como a gente fortalece a nossa fé, que a gente comentou sobre oração, né, sobre intercessão. E aí eu queria também agora abordar uma questão sobre como a gente poderia fazer com que as mulheres dentro da igreja pudessem se fortalecer essa união, né? Queria que pudesse estar comentando um pouquinho de como a gente vai fazer com que essas mulheres se unam dentro da igreja, né? O meu ponto de vista, né, como pastora e como mulher, principalmente. O que a gente tende a fazer enquanto mulher? A gente tem um lugar para caminhar, a gente tem um templo para ir, porém muitas vezes a gente deixa de ir, né? Sim. Então, assim, quando a gente se isola, aí mora o perigo. Como é que eu vou me fortalecer? Como é que eu vou me estar junto com alguém, né? Se eu me isolo diante de uma situação, ou até mesmo das circunstâncias do dia a dia, sim, enfim, eu vejo por mim, inclusive estava falando com o pastor, né, agora, como eu estou quase ganhando, gente, aqui tá uma barriguinha elevada aqui, né, estou quase ganhando, então eu tenho deixado de ir em alguns momentos, mas eu sinto falta. Eu gosto de estar junto, eu gosto de estar com o povo, eu gosto de estar no meio da música, né? Então, assim, eu como pastor, eu sinto falta, né? Só que, assim, hoje a minha fé, ela tá solidificada. Eu sei quem eu sou, eu sei como, né? Mesmo assim, lembrando que precisamos, né? Então, assim, pra gente estar mais unida, mais fortalecida, a gente precisa estar nessa comunhão, nessa união, saber que uma pode contar com a outra, né? Talvez, depende de mulheres, de temperamentos, né? Às vezes a gente manda uma mensagem, tem gente que já quer imediatismo, que a gente responda rápido. Assim, gente, nós somos mães, né? Nós temos a casa, nós temos o marido. Então, nós estamos no corre-corre da vida. Eu digo para minhas meninas assim, para minhas discípulas, né? Meninas, eu falo para as minhas discípulas, eu falo assim, gente, pode mandar mensagem. Eu disse, manda mensagem. A hora que eu ver, eu vou responder. Não importa o horário, eu digo, pode ser até de madrugada, né? Eu disse assim, mas eu vou responder, porque na correria, vocês me entendem, né? Aí elas começam a rir, não, tudo bem, não sei o quê.
E é essa forma de a gente estar junto, aliançada, sabe? É marcar os nossos cafés, que eu acho super importante, além da alimentação, né, galera? É muito bom. Mas assim, a comunhão, a troca, essa experiência, hoje a gente está aqui falando, né, fazendo um podcast com perguntas e tudo mais. Mas assim, ó, essa comunhão, isso aqui já é uma comunhão. A gente está trocando experiência. Aqui a gente já se conhece há anos. Mas assim, estamos falando algumas coisas assim que isso eu não sabia. A gente tá contando agora, a Emily, né, tá falando agora, a Gabi tá falando agora. Nossa, que show. Então, assim, é essa troca que nos fortalece em Cristo Jesus, né? Porque se Ele é o mesmo de todas, então onde nós estamos, né, ali estará o Senhor também. Sim. Amém? Amém. E, Emily, continuando aí nessa pegada ali, né? Como que a gente poderia equilibrar a nossa vida como mulher cristã, o ministério, a vida pessoal, o trabalho? Como é que tu acha que a gente poderia estar equilibrando aí? Geralmente a mulher, ela é uma caixinha que tem tudo, né? Tem tudo ali. E a gente precisa fazer com que se separem, né? Diferente do homem, a gente é tudo misturadinha. Então, assim, eu acho que separar, né, tais coisas, não mudar a pessoa, até porque a gente não muda. Eu sou a Emily aqui, eu sou a Emily em casa, sou a Emily, né, na empresa, na igreja, só que a gente precisa separar. E manter a vida cristã não é algo impossível. É possível sim, só que tem que ter alguns cuidados. Por quê? Porque às vezes lá fora, a gente pode passar por momentos difíceis, onde a nossa fé, ela quer ser abalada. Porém, a gente precisa estar em Cristo. Então, assim, a vida cristã ela é uma caminhada contínua. Não é só no culto de domingo, né? É os 7 dias da semana, o ano inteiro. Porque se tu não estiver firme com Deus, não adianta. Então, assim, a caminhada cristã, ela é algo muito sério. Assim como a Rê falou, a gente precisa ter amizades, a gente precisa ter uma rede de apoio, né? Não sei as meninas, mas a minha maternidade no início foi um pouquinho difícil, né? Tive meu puerpério, assim, bem conturbado, assim, muito bom. Só que eu tive uma rede de apoio muito forte. Ela é sempre mandando mensagem pra mim. Não consegui muito ir aos cultos, mas eu sabia que eu tinha uma rede que me apoiava, entende? Quando eu voltei, assim, com tudo, para congregar, né, os cultos na igreja, assim, nos domingos, foi muito bom, porque eu me senti numa família, sabe? Me senti acolhida. E o meu filho já era amado, sabe? Então, eu acredito que fazer essas pequenas trajetórias também faz parte da vida cristã. A gente só não pode esquecer a nossa identidade em Deus, porque fomos chamadas, né? E o que nós temos que fazer. Falar um pouquinho, então, de casamento. Sobre os nossos maridos. Gente. Assim, Rê, como é que tu falaria aí para as mulheres em relação ao casamento, né? Algumas podem ser que passam por alguns problemas. Na verdade, todas nós passamos, né? Sim. E como é que elas poderiam conciliar a sua vida com Deus e o seu casamento, né? Trazendo Deus para dentro do seu casamento ali. Sim. Assim, meninas, mulheres, né? Deixa eu falar para vocês. Como eu falei, a família, ela é o norte que Deus nos deu aqui, né? Então, a primeira coisa é perseverar, né? Perseverar, continuar com Jesus, porque você decidir, o meu marido, ele não é convertido, o meu marido, ele é convertido, mas tem umas coisas que eu não concordo, tem muitas coisas que a gente não vai concordar e eles também não concordam com a gente, né? Porque são dois lados e não é só a nossa história, tem o lado deles também. E eles não, a maioria não é muito de falar. A gente sabe como é que é homem, né? Não é muito de falar. Então a gente meio que tem que, eu acho que ele tá, né? Assim. Enfim. Mas a questão nossa ali é ser a auxiliadora, né? Estar orando. Porque assim, quando a gente ora, o difícil de acontecer, o Senhor vem e quebranta o coração, faz o que tem que ser feito. Só que a gente não pode desistir, sabe? Então, assim, dá para conciliar, sim. Às vezes, para algumas, a caminhada se torna um pouco mais árdua, né? Mas saber que nesse momento que você está passando por isso, saber que o Senhor Jesus, ele não está só lapidando o seu esposo, mas também está trabalhando em você. Porque quando há essa parte, né, o Senhor Jesus ele trabalha na gente, na nossa paciência, na questão do tempo, porque a gente quer tudo para ontem. E o nosso tempo não é o mesmo tempo do Senhor. Então aí entra a questão de perseverar, de continuar. Você não escolheu ele,
né? Você não escolheu essa pessoa para viver do seu lado pro resto da vida, então continue, lute por ele, né? E amar é servir, é você se doar, Sim. né? Você entender que o outro tá passando por aquela fase e vamos junto e não deixar de buscar, sabe? Então busque pela sua a família, acredite nela que vai dar certo lá na frente, não vai ser diferente. Eu falo por testemunho, né? Eu falo por experiências, assim, eu sempre falo assim, eu nunca gosto de falar, o vizinho, a irmã tal, a fulana de tal, não, eu falo por mim, pelas minhas experiências, por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu estou vivendo, né? Nós não estamos aqui, nós não somos as queridinhas do Senhor Jesus, nós não somos aquelas que estão imunes, né? Muito pelo contrário, nós somos atacados todos os dias. Então, assim, a gente, qual é o segredo? É perseverar em Cristo, sabe? Olhar para Deus e saber, assim, que vai passar, porque o que veio, não veio para ficar. Sim. É aquilo que a gente fala do deserto. A gente não veio para morar no deserto. O deserto vem para capacitar. Então, tu vai passar por ali para ser capacitada. Né? Se capacitou, tchau. Tchau, queridos, né? O casamento, a maternidade, né? É a mesma coisa, o trabalho, da mesma forma. A gente passa por ali e as coisas negativas a gente passa para ser também moldada. Então, vai passar. É aquilo que eu falo, dia mal veio, mas vai passar. A palavra de Deus fala isso. Amém? Amém. E o Emily, continuando nesse assunto, né, ali, questão de casamento, família, quais são os conselhos que tu daria para hoje, para mulheres que estão iniciando nessa jornada, né? A gente sabe que muitas mulheres estão começando a sua caminhada, estão conhecendo a Cristo agora. Que conselhos tu daria para ela? Eu acredito que a persistência, né, não desistir. No primeiro obstáculo, não desista. Não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo, não vai ser o último, né? Mas assim, se você encontrar a sua identidade em Cristo, você vai conseguir várias coisas, né? A gente tem sim um mundo espiritual, né? E a gente precisa entrar lá para conquistar certas coisas na nossa vida. Então, assim, no começo da caminhada é difícil, mas sempre vai ter pessoas ao seu redor te ajudando. Então, assim, nunca pense que você está sozinha. Sempre haverá alguém para te ajudar, né? Numa célula, na igreja, um líder, até mesmo uma pessoa que está junto na tua célula. Né? Então, assim, não se sinta envergonhado de perguntar tais coisas, porque é normal, né? Faz parte. E quanto mais você buscar conhecimento, mais respostas você vai ter da parte de Deus. Então, assim, firmeza, continua e a gente tá junto. Amém. Você tá ligado na figueira, né? Tá ligado em Jesus. Queria que então comentasse um pouquinho, a gente, né, que já conhece um pouco da palavra, né, tem a nossa caminhada, vindo para a Bíblia, qual que seria a personagem que mais se assemelha à sua vida, Rê? Assim. O personagem mais se assemelha à minha vida? Feminino ou masculino? Feminino. Ah. Vai pensando aí. Deixa eu pensar aqui. Mais se assemelha? Ana. Já pensasse, né? Tu já sabia que eu ia dar essa resposta, né? Agora, Ana. Por que Ana? Por que Ana? Por quê? Bom, gente, eu tô casada, esse ano vai fazer 13 anos que eu estou casada, né? Então, quando eu decidi casar, né, até a Emily falou agora há pouco ali para as iniciantes, né, no casamento, eu já digo uma coisa, seja feliz agora e faça, né, só multiplique essa felicidade quando casar, porque assim, se for para casar, para ser feliz, nega, casa, né? Não, porque é verdade, né? Então, assim, eu casei com 25 anos e eu já sabia o que eu queria. Eu me sentia resolvida nessa área, assim, eu sabia que eu queria casar e formar uma família. Sim. E eu já estava em Cristo Jesus, né? Aí o Senhor envia o meu varão, uma perfeição. Glória a Deus por isso. Verdade, tá, amor? Verdade. E ele compartilhou do mesmo sentimento. Então a gente queria casar e desde o início a gente falava sobre filhos. Filhos, porque eu não sei, eu digo assim, ó, eu posso dizer, ou é o reloginho, que eles falam da mulher, né, que conta e tu queres a maternidade, ou eu já passo por uma questão de Deus, assim, né, porque há o processo de Deus na nossa vida, e daí quando tu é curada no Senhor Jesus, tu almeja a tua família, mais ainda, né, então, com 25 anos eu já sabia o que eu queria, e eu queria filhos, e ele também queria filhos, e a partir dali a gente começou a tentar ter filhos, né.
Só que passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5. É, povo, e passou mais, tá? Passaram-se 10 anos. 10 anos. 10 anos, assim, que caminhando. Aí agora, mulheres, preste atenção na perseverança, né? E no confiar no Senhor, assim, ó. 10 anos se passaram, a gente querendo sempre o mesmo sonho, sabendo que o Senhor em algum momento iria fazer, só que a parte em Cristo minha, né, da fé, da crença, sabia disso. Mas e a parte humana da Renata, como é que fica? Né? É verdade, o coração, né? O coração da mulher, né, querer ser mãe e não conseguir, vem a frustração, porque eu passei por isso, gente, né? Eu dizia assim, todas as mulheres que eu via, vocês, né, eu abençoava isso e aquilo, e foi assim, e foi desse jeito, sabe? Só que tem coisas que o Senhor Jesus, ele precisa trabalhar no profundo, e a gente às vezes não entende, daí se torna aquilo lá que eu falei lá no começo do filho birrento, né? Eu quero, e o Senhor diz, calma, filha, calma, e a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. É verdade. Sabe? Pela situação, pelo enredo ali, a situação que tu tá vivendo, tu só quer. Né? Só que daí, nesse processo de 10 anos, por isso que eu me identifico com Ana, né? Agora eu vou ter que contar o porquê. E nesse processo aí de 10 anos, o Senhor veio trabalhando no meu coração e no meu espírito para ser a mãe que a minha filha precisa ter na terra hoje. Sim. Ah, mas você é a melhor mãe do mundo? Não. Eu falei para Deus, Deus, me faça ser a mãe que a Emanuele precisa para esse tempo, para esse momento nessa terra. E a mesma coisa agora com o Arthur. Né, que eu seja a mãe que ele precisa, né, que o Senhor venha me transformar, me moldar, fazer o que tem que ser feito. E passaram-se esses anos e o Senhor Jesus me leva a um encontro novamente com Deus. Nesse encontro, eu sabia que o Senhor queria falar ao meu coração, ao meu espírito. Chegou no momento ímpar do encontro. O Senhor pediu para mim falar sobre algo. Adivinha qual era o algo, gente? Qual era o algo, gente? Maternidade. Aí, como aquele filho birrento, né? Isso que nós somos pastora, conhecedoras da palavra, mas o que eu quero dizer para vocês é que nós não estamos isentos. Ah, porque é pastor, porque é um líder, porque tem um nome, porque tem um cargo, uma função. Verdade. Não é, nós somos seres humanos, né? E o Senhor queria falar sobre maternidade. E eu lembro que eu falava para o Senhor assim, não, eu não quero conversar sobre isso. Bem assim, tá? Porque as meninas me conhecem, sabem que eu sou desse jeito. Eu disse para o Senhor assim, não, eu não quero falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa. Não, eu não quero falar. E o Senhor falava ao meu espírito, filha, a gente precisa conversar. Né? Aí de tanto o Senhor insistir naquele momento, eu falei, então tá, então vamos falar. Então vamos falar sobre isso, Senhor, então vamos. E quando eu comecei, porque na verdade o que o Senhor queria naquele momento era que eu externasse algo que estava dentro de mim, uma dor que eu resolvi esconder e acabou. Tipo assim, se não é pra mim, tudo bem, né, vamos viver a alegria das outras mulheres, das meninas que estão do meu lado, né, vamos profetizar e glória a Deus e aleluia, porque com os outros acontece, comigo não, né, sim. E daí o Senhor falou, o Senhor começou a mostrar, eu falei, Deus, né, e eu questionei a Deus, falei, Deus, eu sempre abençoei, foi essa palavra, eu lembro até hoje, assim, do que eu falei pra Deus nesse encontro, e eu falei pra Deus assim, Deus, eu sempre abençoei todas as grávidas, né, as meninas, como é maravilhoso ver e tudo. Aí o Senhor olhou para mim naquele momento e disse assim, filha, você sempre quis mais para você do que para elas. Quando o Senhor fala isso, minha irmã, eu tô aqui quase chorando já, não sei se eu vou conseguir aguentar até o final, grávida ainda, né? Quando o Senhor fala isso para mim, eu percebi que havia um pecado em oculto, sabe? E naquele momento eu me senti livre, porque o jugo foi despedaçado, aquilo ali acabou. Sabe? E eu fui pra casa bem feliz, né? Depois, lógico, aconteceu muitas outras coisas, mas se você quer saber, tem que ir no encontro com Deus. Tem que ir no encontro com Deus. E eu fui pra casa bem feliz e tudo mais, já era perto do final de ano, por ali, acho, não sei se foi em outubro, setembro que a gente teve um encontro, sei lá, não me recordo agora, assim, os meses, né? E fui pra casa, mas eu lembro que chegou dezembro, nós estávamos no grupo da família, meu marido, né, no grupo da família, um primo dele mandou mensagem e disse, fulana tá grávida. E ele fala pra mim, e eu fiquei feliz, mas eu senti no meu coração algo que se entristeceu, e eu achava que eu estava curada. E eu fiquei feliz por ela, porque a gente conversava, né, de ter filhos também, a gente compartilhava essa mesma alegria, esse mesmo sonho. Sim. E eu fiquei feliz por ela, mas algo no meu coração veio e entristeceu. E quando isso aconteceu, eu senti que eu não estava curada.
o que o Senhor fez lá no encontro, Ele me libertou. Houve uma libertação, porque havia um pecado em oculto, né? E não era a cura. Eu achei que era, né? Porque eu saí lá leve e tudo mais. E daí, assim, não, mas não era a cura. Ele só preparou o ambiente. Ele preparou o ambiente. Eu lembro que naquela noite, eu falei pra Deus assim, disse assim, Senhor, faça com que meu marido durma essa noite muito bem. Muito bem, porque eu preciso conversar contigo. Bem assim, tá, gente? Bem desse jeito. E daí eu lembro que eu fui pro sofá da minha sala, sentei lá e daí fui orar ao Senhor, né? E foi ali que nesse momento, né, que eu trago pra minha vida a questão da Ana, voltando ali da Ana, né, não esqueci não, e que eu fui pra sala e daí eu fui quebrada assim no meio, mas quebrada, eu fui orando a Deus e eu chorava, eu soluçava e eu me sentia, eu falava com Deus e eu parecia Ana entrando naquele templo, chorando e o sacerdote veio e achava que eu tava embriagada, né, igual fez com Ana ali e tal. E não era, na verdade, eu estava derramando o meu coração, falando para Deus o que eu estava pensando naquele momento, como eu estava, e o Senhor precisava que eu passasse por aquilo ali. Ali sim, começou um processo novo. Mal sabia eu que eu já estava grávida naquele momento, né, e eu questionando a Deus, e passou, e era dezembro, e eu não sabia, e eu só descobri que eu estava grávida em janeiro. Olha só que então, a questão de ser muito assim forte, a questão de personagem bíblico é realmente Ana, assim, sabe, eu vivi essa dor de não ter um filho quando eu queria, ou estava projetando, né. Aí a gente entende que nunca é no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Aí diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero dizer assim que é um processo a nossa vida. A gente precisa continuar e perseverar. O Senhor, Ele sabe o desejo do nosso coração, mas Ele precisa nos preparar para aquilo que quer nos entregar. Um filho não é somente pega e leva e cria, não é assim. Nós precisamos estar preparada, o nosso coração, né? Não digo preparada, porque a maternidade ela não carrega um manual. Né, o nosso manual hoje é a palavra do Senhor, mas a gente precisa estar disposta a sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado. Amém? Amém. E Emily, então, para a gente estar encerrando, queria que tu compartilhasse também um pouquinho sobre uma história da Bíblia e que te marcasse, né? Traz aí pra gente um pouquinho do seu coração aí. Eu gosto muito de Esther, né? Porque ela não era daquele povo e ela fez todo o processo para ser, né? Então, eu passei algumas turbulências aí na minha juventude. Não que eu sou velha, tá, gente? Mas hoje já tenho um pouquinho mais de idade. Mas algumas experiências. Mas eu passei alguns processos e eu sempre falava, Deus, não se afasta de mim, sabe? Eu até posso me afastar de ti, mas assim, ó, não saia de mim. Porque a pior coisa que a gente pode passar é perder a presença dele. Né? E assim, ó, e quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver, gente, em outro lugar. E eu gosto muito de Esther porque são coisas que eu me identifico com ela. Eu saí um certo tempo da igreja, né? Não me desviei totalmente, porque eu sabia na qual eu fui chamada, mas foi por um certo relacionamento que eu fui afastada, né? Que eu me afastei. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu pensava era assim, Deus, me aceita novamente. Só que a gente sabe que Deus, ele aceita, né? Só que a gente tem talvez o nosso eu fica ali, né, batendo na portinha. Ai, mas tu fez tanta coisa errada. Ai, mas tu saiu disso, tu tinha tudo. E literalmente, e do nada assim, tu abandonou. E eu falava, ai Deus, me aceita novamente. Pai, eu quero ficar firme na tua palavra, eu quero ficar firme na tua presença. Nanana. E eu sempre pedi pra Deus, assim, uma pessoa pra compartilhar a vida comigo que amasse mais a ele do que a mim. E quem conhece a minha história de amor com o Jackson sabe que não foi assim um amor à primeira vista, né? Teve alguns, né? Era opostos. Os opostos. Aqui, literalmente, os opostos se atraíram. E uma vez ele chegou a mim e falou assim, hoje eu consigo ver Deus na tua vida. E aquela palavra me marcou muito, porque eu passei por tantas coisas que eu me tornei assim, uma pessoa fria, uma pessoa chata, uma pessoa ruim, uma pessoa insuportável de estar do lado, porque tudo eu reclamava, tudo eu tinha, sabe? Defesa também, né? A gente acaba criando essa defesa, né? Então, assim, a gente cria certos bloqueios para certas coisas, tipo, não tem mais paciência para isso, então já bloqueei.
E quando ele falou isso pra mim, eu me desarmei, cara. Me desarmei e eu falei assim, ó, Deus, seja feita a tua vontade. Não gostava dele, não gostava. Vou conhecer o novo. Porém, eu decidi conhecer o novo. O novo de Deus Né? na minha O vida. novo de Deus na minha vida. Eu decidi confiar em Deus, porque até então, tudo eu fazia com as minhas mãos. E Esther, ela sempre esteve próxima de Deus. Né? Ela sabia que ela ia entrar numa terra que não era dela, que não tinha o domínio dela. Porém, ela sempre estava próxima de Deus. Então, assim, quando ela conquistou, né, de fato, a coroa, né, porque ela se tornou a rainha Esther, eu me vejo assim. Por quê? Porque jamais eu imaginava que eu ia chegar onde eu estou, né? Com uma família abençoada, com um marido que ama mais a Deus do que a mim, porque é isso que a gente tem que buscar. Uma pessoa que ame mais a Deus, tanto homem como mulher. Você tem que buscar uma pessoa que ame mais a Deus. Por quê? Porque em certas circunstâncias, certos momentos da caminhada no casamento, gente, nem tudo é um mar de rosas, assim como a Renata falou. Né? Então, assim, se você olhar pra ele e ver que ele está amando mais a Deus do que a você, gente, glorifica, sabe? Exalta o nome dele, porque você vai saber que ele nunca vai deixar de chamar, ou é que ela nunca vai deixar de chamar. Então, assim, acredite, persevere, e Esther, pra mim, é fantástica. Legal, pessoal. Meu Deus, que momento gostoso, né? Maravilhoso de estar aqui junto, compartilhando, né, da nossa vivência aí com Deus. E é uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigada por ter participado comigo. E para você ouvinte, queria estar te convidando para assistir o próximo episódio. Fica ligadinho aí com a gente que já já a gente vai lançar mais um episódio do Caminhando com Elas.